Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje aqui para mais um vídeo, ainda aí na série FGTS Digital, tá? Hoje a gente está trazendo para vocês o relatório de conferência no sistema, né? E com o FGTS Digital. Então pessoal, a gente já desenvolveu um relatório aí para vocês, tá? Justamente já pensando nessa nova demanda aí que está surgindo, né? E como é algo novo também, né? O portal do FGTS Digital, até a gente, conhecer ele, entender lá dentro os valores. Então, por isso que a gente já pensou nesse relatório para a gente poder já sair na frente aí, tá bom? E vocês já terem uma forma de conferir aí o sistema bem prático, tá bom? Então, os principais objetivos aí desse relatório é acelerar o processo de conferência, reduzindo significativamente o tempo gasto nessa obrigação do FGTS Digital, obtendo informações precisas e apenas o necessário, tá? Porque como a gente vinha fazendo anteriormente, né, então a gente, acabava utilizando alguns relatórios que já existiam, né? Então às vezes saiu muita informação ali de forma desnecessária, tá? Então a gente está agrupando, né, as informações de forma simples, intuitiva, organizada, espelhada exatamente como é feito dentro do portal do FGTS Digital, facilitando a identificação dos valores. Então, pessoal, às vezes, determinado programa do governo, às vezes ele demonstra de um jeito, sistema de outro, até que se entenda, o que está acontecendo ali, e isso gera bastante tempo. Então, foi justamente o que a gente pensou, estudou bastante aqui, para a gente poder oferecer para vocês um relatório praticamente de forma bem espelhada mesmo com o que é feito dentro do FGTS Digital para facilitar aí o processo de entendimento de vocês, tá? Com isso a gente vai buscar um nível de assertividade cada vez mais alto nesse processo de gestão de folha de pagamento, fazendo assim todos os batimentos, de forma correta, tá, pessoal? Então isso é muito importante aí, essa visão que a gente está trazendo para vocês aí ao elaborar esses relatórios, tá bom? E com isso a gente vai ter uma perfeita noção de tudo que está indo, para o FGTS Digital, com uma maneira ali bem prática, bem agrupado. E nessa tela aqui, pessoal, é a guia mensal dentro do FGTS Digital. Tá? Na verdade, ela não é a guia, ela é o detalhamento da guia. Tá? Por que a gente vai passar a utilizar ela? Porque ela traz para a gente, a competência e todos os funcionários um embaixo do outro e com o FGTS de cada um deles, tá? Separadamente, tá bom? Então, pessoal, nesse relatório que a gente criou aí no sistema para vocês, ele vai sair, apenas os trabalhadores ativos de férias e afastados, que pagam o FGTS. Por padrão, criamos uma opção que vai vir marcada para não emitir os nativos, tá? Mas ela pode ser desmarcada e assim você obter também um outro tipo de relatório, tá bom? Mas não para conferir a guia mensal, tá? A tela ao lado, ela se trata da guia detalhada, que pode ser visualizada dentro do FGTS Digital em guia rápida, tá? Desta forma, o relatório que criamos no sistema vai ficar bem prático e fácil de ser feita a conferência na guia mensal. Então, dentro do sistema, a gente procurou justamente entender aí essa tela aí do FGTS Digital e a gente vai oferecer para vocês um relatório bem próximo disso, praticamente assim bem idêntico para que vocês consigam fazer os batimentos aí funcionário por funcionário, valor por valor, tá bom? E de uma forma bem agrupada ali, pegando FGTS, pegando o FGTS de férias, pegando o FGTS dos afastados, tá bom, pessoal? Então, dessa maneira aí, vamos ver na próxima tela. Quando você entra lá em guia rápida, tem esse olhinho aqui, tá vendo? Ó? Porque quando você entra em guia rápida, ele já aparece para você um consolidado, tá vendo? Ó? Quantidade de trabalhadores, 6, e o total da guia mensal, tá? Então, a gente não tem uma noção aqui, de como eu vou conferir isso com o sistema, sendo que aqui eu nem sei quais funcionários estão aqui dentro, né? Então, clicando nesse olhinho aqui, ó, e tudo isso antes de emitir a guia, tá, pessoal? Vocês estão vendo ó, que o botão emitir guia ainda está aqui, tá bom? Para vocês entenderem que é bem simples fazer essa conferência, tá? Vamos selecionar o nosso cliente, colocar o mês e ano, e aqui a gente criou, na aba página 1, a gente criou o 12 aqui, conferência FGTS digital. Esse campinho aqui, pessoal, ó, não emitir inativos, tá bom? Então, coloquei mês e ano, ele já vai vir ticado, marcado, para que eu tenha a emissão de uma guia mensal, tá? Então, no que eu faço a emissão aqui, então, essa aqui
é a conferência da minha guia mensal, tá bom? Se vocês observarem, ó, ele trouxe aqui, ó, 6 funcionários, tá? Ele já traz a matrícula, CPF, categoria, base de cálculo de 13º, caso tivesse, o total da base de cálculo, que é base de cálculo mensal mais o 13º, aí dá o total, né, da base de cálculo, aplicado 8%, e aqui a coluna do FGTS, tá bom? E aqui no final tem o totalizador da base, né, e tem o total da guia, né, que é o valor da guia mesmo do FGTS, tá vendo? Então, se a gente conferir lá no FGTS Digital, e é exatamente o valor que aparece, né, pessoal? Então, aqui ó, vocês conseguem, né, ter esse parâmetro, né, esse relatório aqui para a guia mensal, tá bom? Exatamente o valor que está no sistema, 886,18. E no seu sistema, 866,18, tá bom? Então, essa é a forma da gente fazer a conferência da guia mensal, tá bom, pessoal? Então, informou lá em cima mês e ano, informou aqui o tipo de relatório conferência FGTS Digital, tá? Ele já vai vir marcado aqui para você, ter apenas os funcionários ativos, né? E faz a emissão, tá? Então, tudo que está ativo aí dentro do sistema e afastado, né? Que dê o pagamento ali, direito ao pagamento do FGTS, o sistema agrupa aqui. Outra coisa bem bacana também, pessoal, nesse segundo botãozinho, essa segunda bolinha aqui, se trata dos relatórios que o FGTS Digital fornece para você, tá bom? Então isso aqui é bastante importante também quando você emitir a sua guia, você imprime ele e anexa junto aí, né, na sua pasta aí que você vai estar arquivando os dados dessa empresa, tá bom? Então aqui imprimir relatório em PDF. Então isso aqui são os relatórios, tá bom? Por padrão, pessoal, o FGTS Digital ele fornece para vocês 5 modelos de relatórios no mesmo PDF, tá bom? É só ir rolando para baixo que ele vai mostrando para você os relatórios. Então o primeiro deles é a relação dos trabalhadores. Lembra que na Cefip tinha a RE dos trabalhadores? Então, aqui no FGTS Digital é a relação de trabalhadores, é a RT, tá bom? Junto com a RT tem a relação por categorias, tem uma relação por estabelecimentos, tem uma relação por tipo-valor, que é uma linguagem já mais ajustada ao e-social, né, de acordo com as incidências lá, 11 mensal é considerado um tipo-valor, 12 mensal, 13º é considerado um tipo-valor, tá? E depois, por último, aqui uma relação por tomador de serviço, tá bom? Então, se a gente passar aqui para frente, ó, esse aqui é o modelo do relatório, do PDF salvo, tá? Então aqui, se vocês observarem, a relação dos trabalhadores é a RT, tá bom? Podemos dizer assim que seria a antiga RE lá da Cefip, tá bom? Já de uma forma bem mais melhorada aqui, né, mais detalhada aqui para vocês com o FGTS Digital, tá bom? E se fosse rolando para baixo aqui, eu vou tendo acesso a todos os outros 4 relatórios que ele disponibiliza para vocês, tá bom? Então, se você emitir esse relatório, depois voltar aqui no sistema lá, a gente tem uma conferência perfeita, tá vendo? Ó, matrícula, base de cálculo, 13º, total do FGTS, total da guia, tá vendo? Então, ou seja, eu posso conferir através dessa relação dos trabalhadores, tá? E voltando aqui no sistema, se vocês desmarcarem essa opção não emitir inativos, ou seja, o sistema vai trazer para você todos os funcionários daquele mês, tá? Incluindo ativos e os 2 demitidos. Ó, observe que agora entrou 2 funcionários aqui inativos, tá vendo? Então o valor da minha guia mudou. Então é justamente nessa parte que a gente tem que ter bastante atenção, viu, pessoal? Então 6 funcionários, ele me dá um valor de guia, tá? Porém, aqui, se eu não me atentar no sistema, eu estou emitindo 8 funcionários e eu tenho outro valor de guia, tá vendo? Então, nesse momento aqui, você pode, às vezes, por uma falta de atenção, olhar aqui, 978,04, que está dando o total dessa guia, no FGTS Digital. Essa guia está dando 866,19, e aí você pode pensar, poxa, está diferente aqui o meu sistema, tá? Na verdade, não está. É só você observar aqui, né, e saber entender e saber utilizar aqui o relatório, tá bom? Então, por padrão, o mensal ele já vai vir essa opçãozinha marcada, tá bom? Porque para mim fazer uma conferência mensal, eu não posso deixar entrar esses funcionários, tá bom? Então fica mais prático para vocês aí conferindo, tá bom? Então emitindo aqui, aí eu vou trazer agora somente os ativos, né? Afastados, enfim, férias, tudo, né? E ele já me deu o total lá, que vai fechar exatamente com o total da guia. Aqui dentro do sistema, se tratando agora da parte rescisória, é todos esses filtros aqui embaixo, ó, que a gente vai estar utilizando. Isso aqui já é voltado para a guia
rescisória, tá bom? Para os funcionários que têm multa e para os funcionários que não têm a multa, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui o que vai ser importante a gente estar focando agora com relação à parte de conferência, né, de folha para o FGTS digital. Então aqui do lado esquerdo, né, eu trouxe para vocês aqui o print de uma tela, né, de uma rúbrica, né, de uma verba do sistema, aqui como exemplo uma verba de comissão, tá? Então a gente já passou pelo INSS, né, pessoal, configurando o INSS lá no E-Social e no seu sistema. Já passamos pelo imposto de renda e agora é a hora do FGTS, tá bom? Então na LED a gente tem que se atentar nessa parte de cima aqui, ou seja, indicando se a verba é base ou não para FGTS, tá? E na parte de baixo aqui a gente já sabe, né, que é pertinente ao E-Social, tá? Eu também tenho que observar o código para a base de FGTS digital, tá bom? Então se eu tiquei lá em cima mostrando que essa verba ela é base para FGTS, lá embaixo, né, obviamente eu também tenho que seguir o padrão, também mostrando que essa verba é base para FGTS, tá bom? E do lado direito aqui superior eu trouxe uma telinha do E-Social, a mesma verba de comissão, tá bom? Ou seja, aqui as incidências de previdência, imposto de renda e FGTS, tá? Então o nosso foco também, ó, quando não tiver dando alguma diferença lá no FGTS digital, provavelmente é uma verba no E-Social que está com esse campo da incidência de FGTS diferente do que você indicou no seu sistema, tá bom? E aí está diferente entre o seu sistema e o FGTS e o E-Social, tá bom? E aqui embaixo, né, uma correlação aqui, né, dos tipo valor que o FGTS digital ele vai estar aí seguindo, né, como parâmetro aí junto com o E-Social, tá? Então, né, o tipo valor aqui 11, né, eu estou indicando que para o FGTS digital, se a minha verba tiver 11 aqui, tiver 11 no E-Social, para o FGTS digital ela vai ser um FGTS mensal, tá? Se ele tiver 12 aqui na Ledger, na verba, e 12 lá dentro do E-Social, significa que aquela verba ali ela indica para o FGTS digital que é uma verba de 13º, tá bom? E assim por diante, tá bom, pessoal? Então é para a gente focar aqui que não é porque entrou o FGTS digital que a minha tabela de rubrica lá ela passou de que acabou o CFIP e eu não tenho mais essa importância, tá bom? Tenho sim, tá? Ainda de forma mais completa, tá? Porque antes eu tinha que fazer bater só o INSS, depois eu tinha que fazer bater o imposto de renda, agora eu tenho que fazer bater os três, tá? O FGTS também entrou agora de forma oficial, tá bom? Então, chamando a atenção sempre para quando tiver uma diferença, né, quando você emitir lá seus relatórios, você identificar uma diferença lá no FGTS digital, aí você já sabe que você tem que deixar de lado o FGTS digital e entrar dentro do E-Social e comparar com o seu sistema para ver quais as verbas ali que está com algum problema de incidência nessa opção. E agora, pessoal, já entramos nessa parte aqui onde iniciamos a conferência da guia rescisória, tá? Essa tela que está demonstrando aqui para vocês é uma tela, né, que traz todo o histórico, né, de remuneração desse trabalhador, tá? Esse trabalhador aqui, por exemplo, ele teve a admissão no mês 9 de 22, tá? Que se trata da primeira competência lá em cima, tá? E o mês do desligamento, né, até o mês do desligamento, março de 24, tá? Ou seja, todo o histórico dele de remuneração é composto, né, foi alimentado pelo E-Social, como dá para ver aqui na coluna origem, né, que a gente já aprendeu, tá? E também o status desse trabalhador aqui, ele já se encontra como um status completo, tá bom? Isso significa, né, que toda a remuneração dele já está dentro do E-Social desde a terceira fase, tá bom? Que a admissão dele já é depois do início da terceira fase, tá bom? Este é aqueles casos onde basta você exportar o S2299 lá no E-Social, entrar dentro do FGTS digital e a sua guia já está gerada automático, tá bom, pessoal? Já compôs a base de cálculo da multa compensatória de forma automática, já tirou os 40%, já tirou o valor da indenização compensatória, tá bom? Esse aqui é o melhor dos cenários, tá, pessoal? Que aí não vai ser necessário fazer recomposição de dados, né? Falando nisso, caso você tenha interesse, né, como é feito a recomposição de dados de remuneração aí que está faltando dentro do FGTS Digital, acesse o nosso canal lá no YouTube, tá? A gente já tem um vídeo lá explicando detalhe por detalhe, onde nosso sistema já possui uma ferramenta que gera, né, um arquivo para você importar dentro do FGTS Digital e ele recompor toda a remuneração de forma automática aí para vocês, tá bom? Então a tela ao lado é do portal do FGTS Digital, que traz o histórico de remuneração do trabalhador desde sua admissão até o desligamento, tá? Que vai ser somado
e compor a base de cálculo para calcular a indenização compensatória. Então, para facilitar a conferência, criamos no sistema um agrupamento de tudo que é base para o FGTS, né, em forma de histórico também, né, com a mesma maneira de visualização. Com isso, vocês vão conseguir, né, ter um relatório muito claro, tá, pessoal? Para vocês ali, pegando desde o mês da admissão, conferir a remuneração do mês, se teve 13º, ele já tem aqui a coluna do 13º, o nosso relatório também já vai trazer a coluna do 13º, tá bom? Tudo igualzinho ao que você está visualizando dentro do portal do FGTS Digital, justamente para facilitar, né, todo o seu trabalho de conferência aí dentro do seu sistema, tá bom? E, né, ele já vai agrupar, o sistema vai trazer para você de forma automática, ele vai compor um histórico para você, desde a admissão dele até o mês do desligamento, tá? E acessando esse botão, remuneração para fins rescisórios, e lá dentro você vai filtrar o funcionário, né, a data e o mês da rescisão dele, filtra o funcionário, e você vai clicar naquele caderninho que você já está acostumado aí, já está entrando para fazer as conferências, né? Então, dentro do seu sistema, né, ainda em relatórios, né, não mudou, aqui no botão relatórios, tá bom? Selecionou o seu cliente, e aí você vai informar o relatório 12, né, relatório novo aqui, conferência de FGTS Digital, tá? E agora a gente já passa o foco aqui nesses filtros embaixo, tá bom? Então eu vou marcar o primeiro aqui, emitir por período. Por que que aqui a gente tem que emitir por período, pessoal? A gente estava utilizando, né, para conferência aí no FGTS Digital, esse relatório 7 aqui, que é a relação por verbas, né? Ou seja, eu vim aqui, colocava 992 aqui e faria uma emissão dessa verba, né? Porém, aqui ele sai todos os funcionários, né? Sai todos os funcionários apenas daquele mês que eu estou emitindo, tá? Então, ou seja, nada prático, né? Eu teria que estar fazendo toda hora, fechando o relatório, trocando o mês, fechando o relatório, trocando o mês, anotando o valor e depois no final somando. Então, com esse relatório novo aqui, eu marco o período, tá? Aqui é para a gente ter uma construção do histórico do funcionário, eu posso colocar aqui desde o mês da admissão dele, tá? Até o mês do desligamento dele. O sistema vai agrupar toda a base de cálculo de FGTS dele num único lugar, tá bom? Então esse aqui é o primeiro passo, né? Emitir por período. Se eu deixar dessa forma aqui, pessoal, ele vai emitir para mim um relatório, né, de todos os funcionários, né, daquele período que eu coloquei, tá bom? Ele vai trazer todos os funcionários aqui, tá? Daquele período que eu coloquei de 9 a 24, a março de 24, tá bom? Vai trazer o histórico de todos eles aqui deste período, tá bom? Agora eu posso ir filtrando um pouco mais aqui até eu chegar no que eu quero, que é uma conferência da multa rescisória, tá? Se eu marcar esse outro quadradinho aqui, emitir somente inativos. Esse quadradinho, pessoal, ele vai emitir para mim todos os funcionários que estão desligados, que tem multa e que não tem a multa rescisória, ok? Então aqui eu já estou tendo um relatório um pouco mais aberto, tá? Dos funcionários desligados apenas do período que eu estou colocando, ok? Agora, se eu descer mais um pouquinho mais essa próxima opção, emitir somente funcionários com multa rescisória, ou seja, aquelas rescisões que tem a verba 477, né, que calcula sobre o saldo do FGTS, e a 479, que calcula sobre os valores do FGTS do mês, tá? Então aí o sistema já vai agrupar para mim apenas os funcionários demitidos que têm direito à multa, tá bom? E aí eu faço a emissão, ele já vai trazer para mim apenas os funcionários, tá, que têm a multa rescisória, tá bom, pessoal? Vocês estão observando, ó, que está aparecendo aqui, ó, vários funcionários, né, tudo em sequência. Para uma melhor conferência aqui, a gente criou esse próximo quadradinho, que é quebra de página por funcionário. O que significa isso? Significa que ele vai trazer para mim cada página exclusivamente para um funcionário, tá? E aí o próximo funcionário já vai começar sozinho em outra página e assim por diante. Ele não vai sair um embaixo do outro, tá? Então ele vai ter uma organização melhor para que vocês possam visualizar. Por exemplo, fiz a emissão, olha lá, trouxe um funcionário por página, tá vendo? Ó? Ou seja, vai facilitar bastante a conferência aí, você estar visualizando, né, e entendendo o relatório. Esse relatório, esse funcionário demitido, né, pessoal, ele já trouxe aqui para mim o histórico dele de remuneração. Ele já traz também, ó, o motivo do desligamento, tá? Que a gente colocou lá quando calculou a rescisão, né?
Ele já trouxe aqui rescisão sem justa causa, tá? Aqui ele já traz o total, né, da base de cálculo, já traz aqui se é 40% ou 20% e já traz para você aqui a multa indenização compensatória calculada. Junto, pessoal, a gente criou essa coluna aqui, ó, anotações. Para quê? Você pode imprimir esse relatório, muitas competências para ser conferidas. Então você pode emitir esse relatório, imprime ele, tá? Aí em mãos você pega esse relatório e emite esse relatório dentro do FGTS digital, né, o histórico de remuneração, e vai conferindo mês a mês. E olha que bacana e prático, pessoal. Tá vendo como ficou bem claro? Então, dessa maneira aqui, olha lá, a gente ia conferindo lá em cima, lá na aba remuneração, eu tenho uma base de cálculo de 1949,52 no seu sistema. Lá, emitimos, né? Você imprimiu aí, 9 de 22, a base 1949,52, a alíquota 8%, né? Eu não tenho 13º aqui nesse mês, né? A alíquota 8% e eu tenho um valor de FGTS de R$ 155,96. Que prático, pessoal. Olha que relatório bacana, que relatório organizado, né? De tudo que tem no seu sistema, a gente organizou para vocês e espelhou para que vocês, batendo o olho, né, visualmente, é praticamente a mesma coisa. Então vocês vão, né, fazer essas conferências aqui de forma muito mais tranquila, né, muito mais assertiva aí no final. E aí vocês imprimindo essa opçãozinha de anotações aqui, se a primeira competência que a gente acabou de conferir está correta, eu venho aqui do lado e já faço um cheque aqui. Já faço uma anotação aqui, um ok, um ticado, um conferido, um valor batendo, entendeu? Depois, numa próxima, de repente, o valor não bateu. Você escreve ali, tipo, com diferença. Aí depois você vai lá no E-Social analisar o que aconteceu, entendeu? Pelo menos assim você já organizou todo o histórico dele, tá bom? Isso que é importante, pessoal. O sistema trazer isso para você, trazer uma organização, tá? Aí o sistema vai te dar uma possibilidade, uma facilidade de você, né, gerenciar tudo isso, tá bom? E outra coisa, pessoal, que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte: para fazer a conferência da guia rescisória com o seu sistema, a gente não pode considerar a última coluna do FGTS atualizado, tá bom? A gente deve considerar a coluna remuneração, tá? A coluna remuneração 13º, né, a alíquota e o valor do FGTS até aqui, tá bom? Essas três colunas aqui para a esquerda. Isso daqui tem que bater com o seu sistema e isso daqui tem que bater com o E-Social também, tá? Agora, já a coluna FGTS atualizado, aqui a gente não pode esquecer que aqui ele já entra o JAN de forma automática, tá bom? Então, se eu somar essa última coluna todinha aqui, considerando como FGTS, e depois conferir pela coluna FGTS do seu sistema, não vai bater, tá bom? Então, a gente não pode esquecer disso, tá bom? A conferência com relação ao seu sistema é a partir da coluna remuneração 13º, alíquota e o FGTS somente, tá bom? Porque não tenho aqui o valor do JAN da coluna atualizada, tá bom? Acredito que nenhum sistema vai fazer isso pelo fato de ser um cálculo automático que é aplicado dentro do portal do FGTS digital. Agora, se eu quero fazer uma forma bem individualizada mesmo, eu venho aqui, coloco o filtro individual, tá? Coloco o código aqui daquele funcionário que você quer emitir e faz a emissão. Pronto, agora eu tenho um relatório dele sozinho aqui, tá? De uma forma individualizada, tá bom? Aplicando os filtros aqui do funcionário apenas que tem a multa e daquele trabalhador em específico. Lá no botão remuneração para fins rescisórios, clicou lá, filtrou o funcionário, clicou em editar ali naquele caderninho com a caneta, ele já abre para você o histórico para ir conferindo mês a mês de forma organizada e bem tranquila. Então, repassando, tá, pessoal? Então, para me fazer uma conferência da guia mensal, eu desmarco o período, o emitir por período, e aí o sistema passa a considerar a competência mensal que eu coloquei lá em cima, ok? E chamando a atenção aqui para esse quadradinho de não emitir os inativos, tá bom? Esse é o relatório mensal, tá bom? Então ele já traz aqui para mim o total do FGTS, né? Total da guia, e o total da base de cálculo mensal, o total da base de cálculo de 13º, tá bom? Esse daqui mais esse daqui vai ser igual a esse total, que vai ser aplicado 8% aqui, tá bom, pessoal? Então, guia mensal, tá? Colocou mês e ano, emitiu aqui dentro do guia rápida, gestão de guias, guias rápida, clicando nesse olhinho aqui,
ou salvando o relatório, tá? Ele traz para você esse relatório aqui, tá? Da RT dos trabalhadores, que vai te dar condição de você fazer a conferência por esse relatório nosso aqui, tá bom? Então, essa é a conferência mensal e a conferência rescisória, você já passa a utilizar aqui embaixo, tá? O emitir por filtro, tá bom? Aí você pode colocar ali o período da sua rescisão, o período que você quer filtrar, o período que você quer que o sistema faça a composição, né, do histórico dele, tá bom? Nesse meu caso aqui, que eu estou fazendo desligamento de setembro de 22, que eu mostrei para vocês, tá? E aí, funcionários que têm multa rescisória, eu posso selecionar diretamente e fazer a emissão dessa guia, dessa rescisão, né, para me conferir a multa rescisória, tá bom? Porque aqui ele trouxe todo o meu histórico, tá bom, pessoal? Então, ó, bem bacana esse relatório bem completo, tá? Vai ajudar muito vocês aí na operação do dia a dia, vai simplificar aí a forma de conferência de vocês, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Hoje a gente trouxe para vocês aí mais um poderoso relatório aí, sabe, muito bem montado. A gente estudou bastante para compor esse relatório, tá? E aí o sistema já cada vez mais aí ficando mais completo aí para essas rotinas, né? Para acompanhar essa evolução tecnológica aí que a gente tá vivenciando, tá bom? E não esquece então de seguir a gente aí nas redes sociais, tá? A Ledger tá lá no Instagram, a Ledger tá no YouTube também. Não esquece de entrar lá, assistir os outros vídeos, outros temas, né? Compartilhar aí com seus amigos também, tá? Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos aí aos próximos vídeos, tá? Um abraço a todos.